eu tive um insight ouvindo uma apresentação de uma reunião de um menino, chamado até Maibashi, dá um abraço Maibashi aí, eu segui lá no Instagram lá, ele me segue também, acho bem legal, e talvez ele nunca saiba que ele me marcou isso de forma positiva. Eu vou falar um caso aqui para vocês. Eu entrei numa empresa em dezembro, em março, ou seja, 3, 4 meses depois, a gente teve uma reunião com todo mundo da manutenção. Essa empresa tinha sede em São Paulo, eu ficava em Minas Gerais, então foi a primeira vez que eu fui conhecer todo mundo da manutenção, assim, presencialmente, tá? Nessa reunião, foi, cara, uma semana aí de reunião, foram várias áreas entrando, falando sobre os indicadores que tinham, como que isso impactava a gente lá na ponta, tal, tal, tal. Foi bem legal essa reunião. E tinha uma hora que o Maibaixo foi apresentar a parte financeira da manutenção. O que era a CAPES, o que era a OPEX, qual que era o nosso orçamento, como que foi redividido o orçamento, como que é a previsão da gente estourar o custo ou manter o custo dentro, um forecast ao longo do ano. Cara, foi assim uma apresentação que eu, do meu ponto de vista, nunca tinha visto, do ponto de vista financeiro, sabia que existia, mas não com essa profundidade. E ele dominava demais os números, assim, dominava demais o setor dele. Ou seja, o que era de responsabilidade dele, ele tinha domínio total. Vinham perguntas de outras áreas, mas se isso acontecesse, se aquilo acontecer, ele já tinha ali umas respostas. Eu falei assim, cara, esse cara domina demais o assunto dele. Eu falei, pô, minha cabeça vindo de indústria, isso eu tava trabalhando no varejo, tá? Então eu tava vindo de indústria, minha cabeça vindo de indústria, falei, cara, esse cara aqui tem anos nessa empresa aqui. Cara, tem muito tempo aqui. Então, no momento de coffee break, de bate-papo, fui lá conversar com o mais baixo, e mais baixo, tudo bem? Tal, tal. Cara, gostei demais dessa apresentação. Tem quantos trabalham aqui na empresa? Ele falou assim, tem 3 semanas. Ou no máximo um mês, tá? 3 semanas. Eu falei assim, não acredito, cara. Eu falei assim, tem pouco tempo, eu entrei agora na turma que teve agora, que entrou, eu entrei agora. Aí, eu falei, não, beleza, que legal, parabéns, tal. Eu falei isso com ele, mas inconscientemente eu falei assim, cara, eu quero dominar os meus números tão rapidamente como o mais baixo domina os números dele dominou os números dele nessa apresentação. E isso é uma coisa que me enraizou tão forte que isso faz parte de mim hoje, tá? E funciona assim super bem. Você impressiona de uma maneira positiva todo mundo à sua volta. E você muitas das vezes nem vai saber disso, tá? Por exemplo, o mais baixo, talvez ele tá ouvindo esse corte agora aqui, vai saber, poxa, é legal. Isso aconteceu vou falar aqui, 6 anos atrás, e tá sabendo hoje que ele me marcou de forma positiva. Mas talvez ele marcou tantas pessoas de forma positiva, eu marquei tantas pessoas de forma positiva depois disso, que eu nem saiba, entendeu? E qual que é? Cara, domine o seu setor o mais rápido que você puder. Então, primeira dica para vocês aqui de forma positiva. Quando você chegar num emprego novo, numa área nova, que você vai ter ali uma carga, uma responsabilidade sobre o seu escopo, pega aquilo ali, cara, e faça aquilo ali o seu alimento do dia a dia. Você vai fazer ali seu trabalho durante o seu horário de 8 a 6, enfim, do seu horário de trabalho. Leve dever para casa, estude, questione, critique, pergunte às pessoas à sua volta. Mas, cara, coloque muita intensidade nesse início. A gente volta sempre nessa frase, a intensidade distorce o tempo. Coloque muita intensidade nesse início, para que quando tiver uma oportunidade de você conversar com o seu gestor de uma maneira um pouco mais estruturada, uma oportunidade de você a participar de alguma reunião, você tenha propriedade tão forte daquilo ali que você vai assustar as pessoas à sua volta. Cara, não tem como esse cara ter tanta propriedade disso em tão pouco tempo. Isso vai fazer você ser visto de uma maneira diferente nos locais que você trabalhou. Então, uma coisa que aconteceu comigo depois, quando eu tive essa conversa com o mais baixo, eu estava no cargo de analista. Um ano e um pouquinho depois eu virei coordenador. Eu lembro muito forte nisso, quando eu virei coordenador, fui outra área, outro setor, outro estado, eu fui cuidar de São Paulo. Então, tinha muita questão de ter particularidades de algumas lojas em São Paulo. E, cara, eu tive uma primeira reunião, assim, dias depois que eu virei coordenador, e o meu gerente, na época, a gente foi falar assim, o Edson, olha, tem essa loja aqui, que eu não sei qual loja que era. Ele falou assim que tinha 2 lojas dentro do mesmo shopping, não sei se era de cima ou é de baixo. Ela tem uma particularidade lá muito bem, depois você entende melhor. Eu falei, não, eu sei, é a loja tal, ela fica no piso tal, ela tem a particularidade disso, nós já atuamos nisso, mas nunca deu certo. Acho que o melhor caminho é seguir por isso, por isso, por isso. Ele falou assim, cara, você fez o dever de casa. Ele falou comigo assim, assim, esse é o meu papel. Eu falei com ele. E, cara, e isso não é porque o Edson pensou nisso sozinho, não, foi por causa daquele insight que eu tive com o Maibaixo lá atrás, entendeu? Então, obrigado, Maibaixo, por esse insight, por esse
por esse empurrãozinho na minha carreira que você me deu de forma inconsciente e não fez de forma proposital.